Boa noite. Aqui eu não tenho que autorizar aqui. Já tá horrível. Oi. Boa noite. Aqui. Aonde que vai? Estamos aguardando a Oi, Oi, boa noite. Conseguimos. conseguiram. Agora vocês vão ficar expert nisso. E aí, pessoal, tudo bem? Então, A boa gente vai noite a fazer. todos. Estou muito contente de estar aqui com vocês, com a Andréia, para a gente falar um pouquinho sobre os compostos da Aqua nesse momento de recolhimento, de introspecção, que é essa quarentena do coronavírus, né? Para algumas pessoas, outras como eu ainda estão trabalhando. Mas fala aí, Andréia. Pessoal, sejam muito bem-vindos. Obrigada, Ana, por aceitar esse convite. Obrigada, Farmácia Vida Vida, a Carol, a Isabel, a você, que sempre estão muito ali, aos funcionários muito atentos ao sistema Aqua, né? Então, a gente vai bater um papo hoje aqui sobre o que você vem observando e o que eu venho observando, né? E em relação aos compostos que a gente está usando também. Então, assim, a primeira coisa que a gente que eu venho observando, Ana, e você vai interagindo aí comigo, é sobre esse medo e esse pânico que parece que está no inconsciente coletivo, né? Você tem recebido muitas pessoas assim na farmácia? Tem recebido várias pessoas que estão realmente entrando nessa sintonia do medo. Eu percebo assim, sintonia de medo e sintonia de raiva, né? E também, ultimamente, tem havido muito medo, não só de pegar a doença ou de transmitir a doença para as pessoas próximas, porque esse também é um medo grande. Tem pessoas que me falam assim: eu não tenho medo de pegar a doença, porque eu acho que o meu sistema imune é bom, que eu vou conseguir lidar com a doença, mas eu tenho muito medo de passar a doença para as pessoas próximas, para os meus avós, para os meus pais, né? Para os meus filhos. Então tem havido esse medo, e agora, ultimamente, está tendo também o medo da escassez de recursos. Sim. Porque como está já havendo algum tempo de quarentena, algumas pessoas, infelizmente, estão perdendo seus empregos, e aí as pessoas ficam sabendo, e aí elas ficam com medo também disso. Então, assim, a gente está vendo que está tendo um campo de consciência de muito medo. E aí, Aham. para isso, assim, quando a gente entra nessa questão do pânico coletivo, do inconsciente coletivo, eu gosto muito do aqua-escudo, Ele porque é eu acho ótimo. que ele ajuda a gente a não entrar nisso e manter o nosso campo pessoal, né? Aí, assim, já é difícil lidar com o nosso medo, e mais o medo do planeta, Fica quase fica impossível. complicado. É, fica complicado. Mas Eu eu acho que o escudo está ajudando bastante nesse sentido, tenho percebido isso, né? O Não sei Ato Escudo, se a sua ele tem percepção. essas essências. Ana, você pode baixar um pouquinho o seu telefone? Porque como a tela está no meio, está cortando no seu queixo. Ah, tá. Bom, então deixa eu tentar. Bom, Um gente, vocês me pouquinho. desculpem aqui, mas Aí, é tá ótimo. que ficou Aí, já bom. deu. Então tá. Pronto. Bom, Vocês desculpem as falhas técnicas aqui, técnicas. mas eu sou uma negação em tecnologia. Não, não posso dizer isso, eu me recuso. Eu vou melhorar. Vamos ser positivo e otimista. Você já está estreando hoje nas lives. Na série de lives agora. Pois É, então, o Aqua Escudo, ele é um composto da Aqua, né? E ele tem essências que vão conseguir. Eu dei esse nome a ele porque ele realmente ele é um escudo, né? Então ele trabalha nos protegendo, né? Energeticamente, né? Entre aspas, e ele consegue como se conseguisse proteger a nossa mente também, né?
E para que a gente fique no presente, para que a gente não entre nesse campo de consciência aí que você está falando, que é esse inconsciente coletivo do medo, né? Essa coisa do medo aí é muito ruim. E então ele realmente ele está sendo usado assim. Eu estou usando muito o aqua-escudo em diversas situações. Geralmente eu passo 2 compostos, às vezes 3, né? Mas mais eu passo 2. E eu tenho usado, Ana, também muito o pânico na comida da casa, sabe? É bem interessante, porque algumas pessoas estão entrando em pânico mesmo. Pessoas que já tinham uma tendência para uma ansiedade maior, aí, e pessoas que ficam 24 horas por dia vendo notícias, Isso. né? Esses dias eu recebi um post que eu ri demais, porque eu achei que era uma expressão da verdade. Falava Ah, assim: se você não está confuso, você não está bem informado. Porque são muitas informações novas de um vírus que é um vírus novo e que as pessoas estão aprendendo no decorrer dos casos que vão surgindo, estão aprendendo e conhecendo e sabendo como lidar com isso, né? Mesmo no aspecto científico mesmo, cientistas a cada dia descobrem uma coisa nova, uma coisa diferente a respeito desse vírus. Então, assim, você liga a televisão de manhã, te fala uma coisa, liga de tarde, já tem alguma outra coisa. Então, quem não está bem informado, quem não está confuso, não está bem informado, porque é muita verdade. coisa nova, né? É, E daí eu vejo que essa questão do aqua-escudo, ele ajuda também a não entrar não só no medo, mas naquele sentimento de raiva e de impotência, que eu acho que está permeando tudo, é o medo, a raiva e a impotência, né? E aí as pessoas começam a entrar mesmo em pânico, porque o pânico também, às vezes, muitas vezes, ele também está relacionado com o sentimento de impotência, eu não posso fazer nada, é, né? exatamente. Eu perdi o controle da situação. Perdi o controle. E aí algumas pessoas que já são mais controladoras, que já são mais ansiosas, muitas vezes elas podem entrar em pânico. Aí eu acho que é bem interessante o aqua-escudo e de repente o pânico também, né? O pânico não é uma essência um composto que eu indico muito, mas vou começar a pensar nele também nessas situações, né? Ele traz uma segurança muito grande quando a pessoa já está evoluindo para o pânico, sabe? Então, eu indico até colocar ele na comida da casa, né? No sal da comida da casa. Indico aspergir ele, borrifar ele dentro de um borrifador na casa, que ele No vai ambiente. acalmando, sabe? Ele vai acalmando todo o ambiente, né? E a gente tem um composto também que ele é muito bom, que é o Prévia Luna 2. O Prévia Luna 2 ele é muito bom porque quando a pessoa está começando a entrar em desespero, porque ela vai acessar memórias do campo familiar ou memórias antigas dela que tem a ver com esse momento que a gente está passando agora. Como você disse, a gente está passando um momento aí de privações, de medo de escassez, que são o quê? São situações de guerra, né? Ah, sim, veja só, é uma quarentena que as pessoas que não podem sair na rua, né? Aqui em Campo Grande tem um determinado horário a partir do qual as pessoas não podem mais sair. Então, isso é uma coisa que acontece numa situação de Normal. guerra mesmo, né? Normalmente não é uma coisa que vai acontecer. E em outras cidades, a gente sabe que as pessoas são paradas pela polícia na rua. A gente viu cenas no Rio de Janeiro de pessoas andando na praia, a polícia mandar voltar, né? Então, isso mexe muito com a gente também, né? Mexe muito com tudo, né? Então, o Prévia Luna 2, ele também é muito bom quando as pessoas começam a acessar. Por exemplo, muitas vezes nós não passamos por situações de guerra, mas nós temos memória de familiares, Família. de ancestrais que passaram por guerra, né? Então, a gente abre esse campo também, né? E o Prévia Luna 2, ele é excelente para esse momento, né? Ele é excelente.
Você estava falando da agressividade, né? Do convívio, né? As pessoas estão tendo que conviver mais agora, né? E assim tem várias situações. Tem aquelas pessoas que ficam sós, né? E daí vem aquele sentimento de isolamento muito forte, porque são pessoas que os filhos já se casaram, às vezes a pessoa já desfez um casamento, está sozinha, e tem aquelas pessoas que saíam todos os dias para trabalhar, que ficavam muitas horas fora de casa, e os filhos com inúmeras tarefas, e daí de manhã vai para a escola, de tarde faz inglês, depois faz karatê, depois faz, sabe, muitas atividades que as crianças faziam, e de repente ficou todo mundo junto dentro de casa, né, numa situação totalmente fora da situação rotineira. Aí, nesse caso, os relacionamentos ficam tudo aquilo que estava meio que a gente deixa para depois, que vai empurrando com a barriga, nesse momento vai aparecer, vai aflorar, porque não tem para onde fugir, né? Tá todo mundo junto ali. Tá uma esposa, tá um marido, que às vezes cada um ficava muito no seu mundo, e agora as pessoas estão tendo que se encontrar. Então, eu vejo que isso é uma grande oportunidade de resgate de relacionamentos. Sim. Tem algumas situações que já aconteceram isso. E, por outro lado, também, aquelas situações de muita briga, de muita discussão. Então, aí a gente entra naquela questão da intolerância também, né? Aí sei que você tem um composto chamado Relações, que é ótimo para isso, né? Para facilitar esses relacionamentos todos, né? E tem a relação da mãe com filhos também. Se você puder falar um pouquinho sobre isso, acho que é bem legal. Então, o Relações é um composto que ele é bastante interessante também nessa época, para quem está tendo esse tipo esse convívio, né, muito, muito estreito com várias pessoas, porque ele faz com que todo mundo comece a olhar diferente para o outro, se colocando no lugar do outro, e aquilo que você antes ouvia como um desaforo, você começa a ouvir diferente, né? Então, ele promove também uma maturidade emocional aí para as pessoas conseguirem ficar, né, juntos. E não tem jeito, tem que ficar, né? Então, Relações, ele é muito bom para isso. No caso das mães, né, que você falou, quer falar alguma coisa? Não, me lembrei de uma outra situação também, né? Normalmente, as mulheres saem de casa, trabalham fora, e quem cuida da casa é algum funcionário doméstico. Sim. E agora não está podendo ir. Né? Tem um Porque monte de gente tendo que fazer faxina, né? Nossa, meu. então, assim, é uma mudança muito grande, né? E daí vem aquela cobrança também das crianças de não fazerem bagunça, de tirar o seu copo da pia, né? Lavar pelo menos o copo. Quantos copos a pessoa já lavou hoje? Né? Então, e essas coisas pequenas, né? O que é um copo na pia? É uma coisa insignificante, mas vai gerando uma irritabilidade muito grande também. Né? O Relações ajuda muito nessa cooperação, sabe? Da pessoa entender também que, olha, eu tenho funções aqui, né? Eu tenho obrigações. Então, Relações ajuda bastante nisso. Ele amadurece as pessoas, sabe? Tanto um senhorzinho de idade que talvez esteja lá brigando porque ele quer sair de casa, né? Porque tem isso também. Tem também. Ele vai começar a entender de uma outra forma, vai começar a dar uma amenizada, né? O AquaSave e o Materna Luna 2 também, nesse caso de agressividade, de maternagem, desses conflitos de quem está convivendo ali muito junto, também eles caem muito bem, porque o Materna Luna 2, ele vai ensinar, inclusive, as mães que não ficavam em casa e agora elas precisam ficar com seus filhos, né? Você tem tido muita reclamação disso nos atendimentos? Bastante. E aí também aquela questão das crianças que ficam agressivas porque elas estão presas em casa
Tem crianças que ficam tristes porque estão longe dos coleguinhas, dos amiguinhos, da escola. Tem crianças que ficam muito irritadas, muito agressivas, talvez até como um reflexo da própria mãe, do próprio pai, que também estão irritados porque eles não estão podendo trabalhar, porque eles estão precisando ficar dentro de casa, né? Eu vejo que essa quarentena, esse isolamento social, né, que está sendo imposto pelo coronavírus, vai trazer uma grande oportunidade de rever relações. Com E isso certeza. que você falou do amadurecimento é uma coisa muito importante, da cooperação, né? É uma grande oportunidade das pessoas pararem um pouco, delas se olharem, delas conversarem, porque a vida vai passando pela gente como um rolo compressor, né? São inúmeras atividades, inúmeras obrigações, e a gente vai empurrando com a barriga, vai empurrando com a barriga, e aí chega uma hora, as pessoas não se conhecem mais. Sim. Então, eu vejo que isso, assim, é difícil, é claro que é difícil, porque não é uma escolha das pessoas, mas talvez seja um momento de parar e enxergar nisso uma oportunidade. De um pai e de uma mãe desligar a televisão e ler um livro para o seu filho, ler uma história, contar uma história da família, né? Porque a Sim. gente acaba não conhecendo a nossa própria história, a história das pessoas que vieram antes de nós. Então, a gente pode enxergar isso como uma oportunidade, mas é um momento de muitos conflitos, porque é muito difícil fazer isso. É. E eu vejo que o Relações ele vem harmonizando isso, trazendo essa possibilidade da gente enxergar isso de uma maneira diferente. Como você falou, essa questão desse amadurecimento, né? É, Nas as pessoas amadurecerem as relações, né? Porque a gente vê que é difícil ter relações maduras, né? Todo mundo não para em casa, as pessoas não param em casa, como é que elas vão se relacionar, né? E a questão também do Aqua Save, que é um emergencial da Aqua, nesse momento, por exemplo, que começa a ter agressividade, né? Ele começa a vir nutrindo emocionalmente todas aquelas falhas emocionais que as pessoas passaram, ou traumas emocionais que elas passaram, que dá uma amenizada nessa questão de ser agressivo, né? Porque também a pessoa começa a ser muito agressiva porque ela tem passado, ela tem histórias lá atrás que ela foi acumulando, Então a agressividade ela vem muito disso também, né? Então o Aqua Save, ele é muito bom também quando a pessoa começa a querer ficar muito agressivo, sabe, dentro de casa. Então isso daí é interessante. num relacionamento prolongado, a pessoa vem acumulando alguns ressentimentos. Ressentimentos que ela não tem tempo para olhar, que ela não está disposta muito a olhar também. E aí, depois que já arrumou todos os armários da casa, já fez Varreu tudo. já varreu tudo, já limpou tudo, já arrumou quintal, já terminou de arrumar os vasos de planta, né? Não tem mais com o que a pessoa se ocupar. Aí essas coisas, esses pequenos ressentimentos, essas coisas guardadas podem vir à tona. Aí é muito interessante. Né? E vem coisas do passado, vem coisas da infância, que as pessoas também não se trabalharam emocionalmente, né? E outra coisa, Ana, que eu tenho assim, falado muito, e eu estou estudando muito essa questão, é a questão do sono, né? Então, assim, dormir bem nessa fase é como se você tivesse também que comer bem, tá no mesmo patamar de igualdade, né? Porque se você não dorme, teu sistema imunológico começa a cair, você começa a ficar muito irritado e começa a ter uma série de agravamentos aí, né? Também. Não, sem dúvida, dormir bem, comer bem, melhora muito a imunidade. E manter a paz interior, manter o equilíbrio também, né? Então, para mim, pessoalmente, tem uma essência, um composto que eu uso muito para dormir, que não é o sono, que é o Aqua Relax, porque ele tranquiliza muito a minha mente, né? Então, assim, pessoas que têm uma mente muito acelerada, e parece aquele moto contínuo, que a gente não consegue achar aquela hora de parar de pensar,
Porque um Sei. pensamento puxa outro, é um fio que não acaba, né? Ah, Eu acho que o Aqua Relax ele ajuda muito, né? E sim. para mim, especialmente, ele funciona bem demais. Eu gosto muito, né? Ah, Aí muitas vezes eu tomo, quando assim, passou aquele dia que foi muito corrido, que teve muitas obrigações e que teve muita coisa para resolver e a gente não consegue resolver tudo num dia porque nunca acaba o que tem para resolver. Eu ah. costumo tomar o Aqua Relax e é muito legal. Relaxa muito, O que que né? você sente? Um baratinho. Então, esse Aqua Relax eu acho incrível, incrível. Porque ele tranquiliza a mente, ele acalma, parece que a gente sai e a gente volta diferente. A mente dá uma passeada e quando ela volta, ela já está bem tranquila e a gente dorme melhor, né? Mas assim, o aquassono eu indico muito e tenho tido uma experiência muito legal, especialmente com pessoas que são extremamente ansiosas, né? Aham. Pessoas muito ansiosas, eu tenho indicado o aquassono para tomar meio que de hora em hora no começo. Tipo, a pessoa toma 4 gotinhas às 19 horas, depois às 20 horas, depois 21 horas, depois 22 horas. 4 horas seguidas, 4 gotas. Dá uma resposta muito boa. Quando a pessoa já começa a dormir muito bem e ela já começa até a parar de tomar os medicamentos, Para medicamentos induzir o sono. para induzir sono, né? Aí ela começa a parar de tomar esses medicamentos, eu até falo para a pessoa ir diminuindo até o aquassono, porque daí, de repente, ela não precisa mais tomar às 19, 20, 21 e 22. Ah, pode Ela tomar toma menos. só às 21 e 22 e ela já dorme, sabe? Eu tenho observado isso, né? E assim, muitas pessoas faziam muito exercício antes, né? E agora tá tudo muito parado, né? Quem é que tem paciência de pegar um tutorial e fazer em casa, né? Não tem, a maior parte das pessoas não tem, a gente fica mais sedentário, né? Até porque tem gente que gosta de andar de bicicleta, que é o ar livre, né? Outros gostam de fazer uma caminhada, de fazer uma corrida. É diferente fazer isso dentro de casa. Aí a pessoa não queima nem energia e come muito, né? Começa a Porque comer muito, né? Também tem isso. começa a comer muito, aí fica com aquele monte de energia, de noite não dorme também, porque não se desgastou, não cansou, não dorme. Eu acho É, que o aquasono é muito legal para isso, o aquarelax também, quando essa questão da mente fica muito acelerada, né? ele é excelente. E eu tenho dado muito água soninho para adultos. Tem alguns Aham. adultos que preferem até tomar o água soninho do que o água sono. E tem um efeito também muito interessante. O água soninho, que foi feito para crianças, mas muitos adultos tomam. Eu tomo de vez em quando o água soninho. Ele é muito bom, ele é muito Fala leve. mais a diferença entre o aquassoninho e o aquassono. Então, o aquassono, eu fiz a formulação dele para adultos. Para Hum, adultos que não foram tão terapeutizados, por exemplo. Para pessoas mais comuns, que elas não têm um conhecimento de si tão grande. Talvez para as pessoas que tenham mais bloqueios emocionais do que a gente pensa, né? E o aquassoninho, como eu fiz ele para criança, eu fiz ele mais como uma proteção e para ela manter aquele campo infantil protegido. Muitas crianças têm muito pesadelos, né? Para dormir, começa a ter pesadelos, tal. Então, eu fui focando mais nisso daí e acalmando também, relaxando, acalmando, trazendo a nutrição de pai e mãe que muitas vezes não estão perto delas, né? Então, o que, que eu percebo? O aquassono em adultos que são mais pessoas que não tiveram tanta oportunidade de fazer terapias, essas coisas, ele funciona muito bem. Porque tem uma série de essências ali que também vai dar muita segurança para a pessoa pegar no sono. E o aquassoninho que adultos tomam, geralmente são adultos que têm mais conhecimento de si mesmo, sabe?
Então, ele é mais ou menos isso. Então, ele funciona também para o adulto. Mas o adulto tem que ter menos um pouquinho de resistência. O aquassono é para aquele adulto que ele resiste mais mesmo para dormir, sabe? Ou a gente vê muito agora, por exemplo, as pessoas de idade perdendo o sono agora. Sim. Né? Porque elas estão muito estressadas, muitas estão sozinhas, estão com muito medo. E às vezes estão com medo de dormir e não controlar mais. Às vezes até o medo de vir a falecer dormindo. E de acontecer alguma coisa ali com elas que foge do controle, né? Então, o aquassono, nesse caso, eu falo assim, ele é como se ele fosse um berço, como se fosse o berço de Jesus, a manjedoura, sabe? Então, ele acolhe muito bem. Ele acolhe e a pessoa relaxa. Porque muitas pessoas não dormem com medo de acessar o inconsciente também. Muitas coisas do passado. Sono também a gente resolve algumas coisas, não é? Sim. Enquanto a gente dorme, a gente resolve alguns questionamentos internos, algumas coisas internas. E às vezes é difícil acessar isso também. Eu tenho feito um estudo, aqui tá chovendo, eu vou fechar aqui. Eu tenho feito um estudo, bem profundo sobre o sono e sobre o sonhar. E o sono, ele é uma ferramenta de transformação emocional imenso, que nem todo mundo sabe. E o sonhar também, né? A gente viu bastante Jung, por exemplo, falando de sonhos. A gente tem a capacidade e o sono da gente, ele é um recurso para a gente transformar, por exemplo, o nosso dia a dia. Aquilo que você vivenciou durante o dia, se você tiver um sono com mais ferramentas e recursos, você pode não levar aquilo como um trauma, como um problema. Você resolve aquilo dormindo, né? Então, isso eu acho muito importante. Eu até tenho passado o aquassono até para as pessoas que dormem bem. Porque ele otimiza o tratamento que a gente faz durante o dia. Sabe? Então, ele tem essa vantagem, esse recurso a mais, né? E a gente vê que a cada dia tem sido muito difícil. A gente recebe muitas pessoas que têm dificuldade para dormir, por N razões, né? E também de lembrar de sonhos. Muitas pessoas nunca lembram seus próprios sonhos. Sim. Eu acho que o aquassono, ele ajuda isso também, porque ele faz essa conexão com o inconsciente também, né? Ele faz e ele é um recurso, ele é uma ferramenta. É como se você fosse dormir ali, ancorado, protegido e com possibilidades para transformar tudo aquilo, né? Então, eu tenho indicado bastante ele mesmo para as pessoas que estão dormindo. Eu falo, toma porque você vai ter outro tipo de sono. E aí ajuda durante o dia, o outro composto que a gente está passando, é como se ele beneficiasse o outro composto do dia. Sabe? Né? Ah, muito legal essa visão do aquassono. Eu não tinha essa percepção ainda sobre ele. Bem interessante, né? Não, ele é muito interessante por isso. Dá pra gente fazer uma terapia do sono, sabe? Dá para fazer uma terapia do sono. E aí a gente vai alcançar outros níveis terapêuticos também, né? Que é bem interessante, né? E a gente estava falando dos idosos, né, Ana? Você tem tido notícia de idosos, tem pessoas trazendo informações? Então, Andréia, o que a gente percebe, né? E pessoas que estão nessa situação. Normalmente, os filhos estão pedindo para os pais ficarem em casa, principalmente os pais de mais idade, que já têm os seus 70, 80 anos,
E para essas pessoas, o passeio do dia era ir na padaria, era ir no banco, era fazer um exercício, não é? Uhum. E de repente as pessoas não podem mais fazer nada. E quando Sim, elas resolvem que elas vão fazer alguma coisa, os filhos ficam barrando as pessoas, né? Dizendo, não, você não pode sair. Mas aí a pessoa fala, não, mas eu quero sair, eu quero dar uma voltinha, eu quero quero comprar um pão, eu quero. Não, não, você não pode sair. Você não, você está proibido de sair. e aí é complicadíssimo, né? É complicado, porque daí primeiro que a gente rompe a hierarquia, né? Porque Sim, filhos não devem proibir os seus pais, né? Existe uma hierarquia aí. Mas, além disso, para eles é muito complicado, porque alguns perderam, em parte, a autonomia, mas tem muitos que não, que eles são totalmente autônomos, que eles cuidam da própria vida, eles resolvem tudo. E, de sim. repente, eles são obrigados a ficar em casa e o filho é que vai fazer compra no lugar deles, o filho é que vai pagar aquela conta que ele pagava na lotérica, e aí eles começam a ficar muito irritados com isso e alguns ficam muito tristes. Sim. Começam a deprimir, né? Começa a deprimir, começa a vir uma tristeza, começa a vir uma depressão em função disso, É uma né? questão ali também de. Acho que eu não estou servindo mesmo para mais nada, né? É, e fica aquele sentimento de impotência misturado com esse sentimento que eu não sirvo para mais nada, né? E até uma certa indignação, porque agora meu filho vai querer mandar em mim, né? E, Então, isso vai ficando meio difícil para a pessoa mais idosa, né? é, Mas tem alguns que lidam com isso com muita sabedoria também, sabe? aqueles que conseguiram transformar, né? A vivência em sabedoria. Que vivenciam isso, assim, que tem gratidão, porque o filho está conseguindo fazer essas tarefas por eles, né? Mas sempre fica uma coisinha meio assim, desconfortável. É. A Porque a gente pessoa. tem o composto eu sou, nesse caso, que para os idosos, porque eles começam a parar de focar naquilo que eles não podem fazer agora e eles começam a entender tudo o que eles fizeram. Então, eles começam a focar em toda a jornada deles e conquistas que eles tiveram, né? Então, o eu sou, ele é muito bom para os idosos também, né? E pelo que você está falando, não só agora, nesse momento, né? Mas Sim, para a vida, porque chega um ponto que a gente tem que aceitar determinadas limitações físicas sim, e conseguir aproveitar aquilo que a gente ainda pode fazer, né? Eu brinco que eu quero passear e quero viajar enquanto eu ainda tenho joelho para subir, descer escada, para subir, descer montanha, porque daqui um dia não vai mais ter joelho para fazer isso. E aí a gente tem que trabalhar uma aceitação de limitações físicas, de limitações até cognitivas, que eu acho que é o mais difícil de tudo. Aquela limitação para quando você já não consegue mais dirigir o seu próprio carro. Deve ser sim. muito difícil esse momento. Então, Essa sou fase é entra muito muito bem difícil. aí, né? O eu sou, ele pode ajudar muito. E se a depressão tiver muito forte, às vezes a gente pode associar com o sol, com o composto sol um, Uhum. porque dá uma. Traz vida de novo, eles conseguem perceber tudo de bom que eles fizeram, e aonde ainda também, nesse momento agora, e na fase também de melhor idade, o que eles podem fazer, né? E a sabedoria, né, Ana? Ancorar essa sabedoria aí, porque todo mundo Tem que também prover vai de fazer envelhecer. aquilo que é possível fazer, né? E não ficar magoado, ou triste, ou ressentido por aquilo que não é mais possível. Essa é Sim, uma coisa bastante difícil, eu acho. Mas é muito legal é. isso do composto Eu Sou. É um composto que a gente pode usar não só agora, mas sempre, né? Sim, Até para qualquer momento que não só o idoso, mas qualquer momento onde a gente está colocando a nossa valia em xeque. Quando você gente. está vivenciando alguma coisa que
Você fala, pô, eu devia ter feito isso melhor, eu devia estar em outra posição, eu tô nessa. Então, o eu sou, ele vem ali fazendo você olhar para aquilo que você fez e que deu certo. Então, ele muda esse olhar, sabe? Ele muda esse olhar. E o Sol 1, ele ajuda nesses momentos quando a depressão começa a cair ladeira abaixo, sabe? Quando começa a ir ladeira abaixo mesmo. Aí o Sol 1 junto com o Eu Sou, em horários diferentes, eles podem fazer um trabalho assim muito bom, sabe? Nas emoções dessas pessoas, né? E aí também não é só o idoso que está sozinho, porque hoje a gente tem muitas pessoas que moram sozinhas, tanto que nos supermercados a gente vê que eles estão fazendo coisas cada vez com menos, né? Tudo bandejinha menor, tudo menor, porque tem muitas pessoas morando sozinhas. Sim. Né? E às vezes tem pessoas que até poderiam aproveitar este momento porque elas estão estudando, estão escrevendo uma tese de mestrado, estão fazendo um curso, mas elas não conseguem se concentrar, porque fica um desassossego interno muito grande, uma ansiedade muito grande. Esses dias eu conversei com uma pessoa que estava sentindo isso, sabe? Esse desassossego interno. Aí eu pensei muito no Aqua Relax, porque ele traz essa tranquilidade, né, pacificação desse sentimento, mas não sei o que mais poderia colocar, André. Eu acho que nesse momento o Aqua Relax, junto com o composto Mudar, ele é muito interessante, porque o Aqua Relax acalma, traz essa paz. Se a pessoa estiver entrando em ansiedade muito forte, pode substituir o Aqua Relax por Materna Luna 2, por exemplo, que vai nutrir, né, emocionalmente, vai ancorar. E o composto Mudar faz ela entender que a mudança é um passo que ela vai dar, porque ela não está sendo chamada, por exemplo, para ela mudar de país, para ela mudar de... Ela está sendo chamada para olhar para um lado mais criativo da vida e se adequar, aceitar aquela mudança também, né, Ana? Porque às vezes a pessoa não aceita. E agora muitas pessoas estão trabalhando em home office, e isso está sendo extremamente desgastante para muitas pessoas, porque elas têm que sair daquele lugar que elas estavam acostumadas a estar dentro de uma empresa, né, lidando com aquele computador, com aquele sistema que elas estavam acostumadas, e aí agora elas têm que sair daquele lugar e levar o trabalho para casa. E daí, ao mesmo tempo que elas estão trabalhando, tem criança ali do lado, chamando atenção, querendo atenção, né? Então, está ficando uma coisa, assim, que fica muito estressante para algumas pessoas. Isso tem tido também muitas queixas, né? Principalmente de professores, porque as escolas pararam, entre aspas, muitas escolas estão funcionando com aulas online e vivem esse estresse do aluno, às vezes, não ter aquele recurso tecnológico para ele poder assistir a aula, e o professor tem que dar conta de dar aquela aula e o aluno não consegue assistir, né? E dentro da casa dele, que não é o ambiente mais apropriado. Sim. Então, está tendo muito isso. O composto Mudar realmente pode dar um auxílio para essa adaptação. É uma adaptação que é necessária. Ela precisa. Olha só, esse contexto que você colocou, ele cabe ali várias coisas, né? Ele cabe, por exemplo, o composto relações, que é a relação dentro da casa, e a relação até com os pais ali, a mãe, com a escola do filho, né? De começarem a ter uma relação melhor. Ontem eu estava conversando com uma pessoa, com uma mãe de família, e ela falando que agora o professor não dá aula e passa um monte de tarefa. Então, ela tem que dar a aula. Ela tem que acompanhar a tarefa do filho. Ela tem que dar a aula e fazer a tarefa da sala de aula e que é ir para casa, né? Então, assim, as relações têm que melhorar.
E algumas que trabalham que assim, que a empresa mandou o computador para elas poderem trabalhar em casa, que uma pessoa que faz venda, por exemplo, ela não precisa fazer venda dentro de uma empresa, ela pode fazer venda na casa dela. Sim. Aí ela tem que dar aula para o filho, tem que cozinhar, tem que lavar, tem que arrumar a casa, tem que cuidar daquelas crianças que estão todas ali. E E ainda aí tem que. esse composto relações, ele entra muito bem aí para todo mundo na casa ajudar, né? Para os filhos cooperarem, se tiver o marido cooperar também. Então, para todo mundo cooperar. Por isso que eu acho relações meio que um coringão, sabe? O relações, o Aqua Escudo, o Aqua Relax também, o Save, eles são assim compostos que eles vão atuar em muitas faces aí, né? Muitas facetas. Eu acho que nesse momento o Aqua Relações realmente é um dos principais compostos para ajudar. Para ajudar todo mundo a se relacionar bem ali. E nesse caso, por exemplo, né, de home office e de muitas pessoas nunca trabalharam com reuniões, com meeting, com reuniões online. Você vê a gente fazendo, eu estou fazendo live sempre, você nunca tinha feito uma live, Pois é. inaugurou a live. Eu sou obrigada a confessar que eu tive a ajuda dos universitários. Tem uma produção aí atrás, né? Tem alguém me ajudando aqui. Nossa amiga Iracema está aqui, porque se não fosse ela, confesso a você que eu acho que não ia dar. Mas estou aprendendo. Vamos tomar o mudar aí para ver se... Vamos tomar o mudar, né? Porque a gente aceita que a mudança chegou, né? E não é uma mudança tão difícil. Ela é completamente... A gente tem que sair daquele lado nosso, que a gente fala assim, ai, chega, não vou fazer mais isso, né? Ou não, eu não vou aprender mais isso, não estou afim de aprender isso. Não dá para a gente não estar afim de aprender isso, a gente precisa aprender. A gente vai ter que aprender, não tem jeito, né? Então, assim... Você acabou de me convencer de eu instalar um Instagram no meu celular, que eu não ia fazer, mas vou fazer. Tá vendo? Nós vamos fazer muitas lives ainda. Deixa eu ver o nosso horário aqui, como é que tá. Estou meio cegueta hoje aqui. Tem uns minutinhos ainda, né? Então... 20 e 22, né? Tem ainda uns minutinhos, que é às 20h30, né? Que encerra. A gente entrou um pouquinho depois, né? Porque a gente teve o... Saía, depois a gente entrou de novo. Acho que até... Eu não sei se alguém marcou aí que hora que a gente entrou. Acho que a gente entrou 19h35, se não me engano. E... Né? Então, assim, e esse desânimo, às vezes a pessoa não está desesperada e não está deprimida, né, Ana? Mas ela está desanimada e ela está assim meio pessimista também. Ela fica, sabe aquele desânimo que ela não está nem mal, mas ela também não está bem, né? Ela só está assim hibernando para poder voltar à atividade. Exatamente. E uma coisa que a gente tem visto que tem muita coisa que não vai voltar a ser como era. Né? De repente a pessoa começa a perceber que até é legal ela poder trabalhar em casa por um período maior. Pode ser que as empresas mudem também essa dinâmica. A gente não sabe como que isso vai sair depois, né? Como ficarão essas relações de trabalho. Eu acredito que algumas coisas possam mudar mesmo. Eu acho que muita coisa vai mudar e assim, a gente não tem que ficar naquele torpor, tipo assim, tá, não posso fazer nada, agora então vou ficar aqui, ok, vou aceitar a situação. Mas existe muita coisa que a gente pode começar a fazer agora. Sim, aproveitar esse momento, já que está em casa, né, para fazer, tem tanta coisa para aprender. Tem cursos online. Né? Aprender coisa. Tem muitos cursos online, gratuitos, inclusive. Não, né? E até volta para o Aqua Relações, né? Cultivar as amizades. Voltar a falar com as pessoas. Porque voltar a falar com as pessoas. Em vez de mandar só um joinha pelo WhatsApp, você pegar o telefone e falar com seu amigo, com a sua amiga.
Tem muita coisa que dá para fazer, sim. Não precisa a gente só ficar hibernando, né? Dá para aproveitar esse Não, momento e também. principalmente, eu acho que quem ficar hibernando vai levar um susto na hora que as coisas voltarem. Porque vai voltar muito diferente, as coisas vão voltar diferentes, né? E você vê o tanto de coisa e tanto de empresas e pessoas que mudaram assim no estalar de dedos, resolveram mudar rapidamente, porque entenderam o que estava acontecendo e se adaptaram, né? Como diz aquele ditado, não sei quem falou esse ditado, mas que a vida, né? E que as pessoas, ela tem sucesso, não é aquele que é o melhor em tudo, é aquele que melhor se adapta, né? É aquele que se adapta mais rápido e aquele que melhor se adapta, né? É. Então a gente está E vivendo aí esse entra momento bem, agora. e aí entra bem o mudar, né? Entra muito mudar aí para falar assim, ó, sabe, eu posso mudar, eu tenho recursos internos, né? Uhum. Eu não, nem comentei aqui, não coloquei aqui no. Eu fiz um mapinha sobre tudo isso, depois eu vou disponibilizar. Essa live vai ficar 24 horas no. Vai ficar no seu agora, 24 horas. Você tem que salvar ela, porque vocês que começaram, tá, Iracema? A hora que for fechar a live, que for encerrar, tem que apertar aí uns botõezinhos aí para deixar ela salva no Stories da farmácia, tá? Aí ela fica salva 24 horas, depois eu vou baixar elas e vou botar no YouTube. E aí eu vou É. disponibilizar um mapinha que eu fiz, bem interessante sobre as emoções e os compostos também. Vou disponibilizar para o pessoal, né? Posso disponibilizar também no Instagram da Vida Vida, né? Eu nem coloquei aqui um composto muito interessante também nessa fase, que é o criatividade. Ah, sim. É muito interessante mesmo. O mudar, associando mudar com criatividade, nossa, deve ficar ótimo, É né? ótimo. O É. criatividade veio Está dando uma dica aqui também do composto aprender. o aprender também. O aprender também, né? Porque É, esse é um momento de transformação mesmo, né? E das pessoas conseguirem sair dessa situação. A gente vai sair dessa situação com alguma coisa diferente. com Alguma coisa certeza, transformada, sem dúvida, né? com certeza, né? O Brasil é um país que eu falo assim, a gente não passou por grandes guerras, né? Nós não tivemos grandes problemas. Por exemplo, a gente teve guerras menores, né? Isoladas, né? Pontuais. Nós não somos como a Europa, por exemplo, que viveu duas grandes guerras mundiais, né? Não, mas a Europa vive guerras desde o tempo lá, desde o tempo dos romanos, né? É, eles É vivem muito guerreando. antigo, né? Então, Então, é, fica na, inconsciente. no nosso inconsciente familiar, né? Toda essa questão. Fica tudo aí. Então, assim, o tônico também, eu coloquei o tônico nesse mapinha aqui, porque o tônico, na verdade, o composto tônico, ele é o composto do sistema imunológico, né? Hum. Então, Não, o e outra tônico, coisa também, Andréa, os jovens, os adolescentes, que de repente não estão podendo ir para a aula, aí eles ficam totalmente desanimados. Eu lembrei disso agora, por isso até eu te peço desculpas que eu te interrompi. não, pode falar, Mas pode falar. assim, extremamente desanimados, sem vontade de fazer nada. Eles não estão tristes, não estão deprimidos, mas eles estão sem energia, sem vitalidade, eles estão sem vontade. Aí eu Sim, acho que o tônico é muito legal para isso, não é? porque o tônico, ele tem uma informação, esse composto, ele traz a informação de que nós viemos para viver, não para hibernar, não para morrer e não para sobreviver. A gente veio para viver, né? Ele tem umas essências de nascentes, né? Porque para quem não sabe, que entrou depois, a Aqua, ela é um sistema que ela está enquadrada nos sistemas florais. Ela é um sistema, só que ela é um sistema que ela trabalha com coletas de água de vários locais do Brasil e do mundo, né? E a gente consegue coletar, assim como o Dr. Bach
percebeu no composto, na essência Rock Water, ele percebeu que ali tinha informação também, virtudes, né? Os compostos da água têm essências que são coletadas diretamente na natureza e são transformados nesses compostos que estão enquadrados em florais, né? E o tônico, ele tem muita essência de nascentes, aquelas nascentes que borbulham. Você fez uma coleta, porque a Ana Paula faz algumas coletas, já fez comigo, participou de algumas pesquisas já da Aqua, né? Você já se aventurou também aí. Eu já botei você aí para caminhar em montanha, nos matos da vida. Mas eu acho ótimo. Enquanto eu tiver joelho, pode me chamar. E o tônico, ele tem... você estava comigo quando a gente fez a coleta do berçário, lembra aqui em Jardim? Lembro. Aquele lugar que a gente entrou e tinha aquelas... E a água saía fervendo da terra, né? Uhum. Então, a base dele, eu falo que o protagonista do tônico, que a essência protagonista dele é essa essência aí, do berçário, que fica ali, foi coletada no Recanto Ecológico do Rio da Prata, aqui em Jardim, né? Uma água maravilhosa, porque ele traz essa informação de vida, de você brotar para a vida e viver. É a pulsão de vida, né? Você pulsa para a vida, você vem, é uma pulsão de vida, né? É uma coisa que você vem para a vida com força, com energia, com vontade, com alegria, com prazer pela vida, né? Isso. Eu acho que isso é uma coisa muito importante. Sim, e aí o tônico, ele pode ser usado por todo mundo que tiver caindo, que a imunidade estiver caindo, que a pessoa está desanimada também, né? E tem o Zeus também, que é um composto que eu falo que você começa a olhar com os olhos, com outros olhos para situações, né? Você começa a olhar com o olhar prestando atenção na beleza, né? O protagonista do Zeus, você também conhece esse local que você foi junto, que é a Nascente Azul. Toda aquela beleza da Nascente Azul. É tão linda aquela nascente que a gente fica assim hipnotizada pela beleza, né? É demais. É a Nascente Azul que fica aqui em Bonito, dentro do passeio com o mesmo nome dela. Ela é uma nascente toda azul, a vegetação dela, os peixes ali, parece um jardim mesmo submerso, né? E ela jorra 138 litros de água por segundo, né? Então, ela é realmente, assim, encantadora. E é maravilhosa, né? Ela é linda, né? Ela é muito bonita mesmo, né? Bom, olha, a gente já está aqui, já quase 1 hora, já faltam 1 ou 2 minutinhos. Então, acho melhor a gente ir encerrando para a gente não correr risco de ser cortada aí. Então, muito obrigada pelo convite, Andréa. E obrigada a você. Hoje também a gente às vezes faz uns cursos e tal, aprende, mas depois é no cotidiano, na hora que a gente vai usar, e com esses exemplos é que a gente vê, né, como pode aplicar. E assim, para mim agora o campeão é o Relações. Né? E gostou dele. Não, Relações vai servir para tudo. É o que a gente precisa agora, né? Se relacionar bem com a gente, em primeiro lugar, para poder se relacionar bem com os outros, né? Uhum. Bom, eu vou pedir então para a Iracema, que está aí do teu lado, encerrar do lado direito, aí em cima tem um botãozinho escrito encerrar. Tá. Aí para que ela encerrar... Surge uma pergunta na tela, a gente responde? Como que vamos lá, a gente tem rapidinho aí, a gente tem menos de 1 minuto. Fala aí. Tá. Então, tem uma pergunta aqui. Se o Aqua Relax pode ser antes de dormir? Pode. Pode, Tanto né? que você toma ele antes de dormir. Eu tomo ele justamente para me ajudar a dormir, porque ele tranquiliza a mente, mas ele não é
um floral que é específico para dormir. Ele é um Mas ele floral que pode. relaxa Se a você... mente, tranquiliza a mente, né? Não, fala a criadora do floral aí, Andréia. Não, Pode. eu tô falando assim, é como você, por exemplo. Se você dorme bem com ele, pode ser que outra pessoa durma muito bem com ele também, entendeu? Ele vai acalmar, ele vai acalmar e ele vai possibilitar sono também, entendeu? Uhum. Então, pode tomar. Às vezes a pessoa já tem em casa, né? Ela quer tomar, né? Gente, muito obrigada por todo mundo estar aqui. Muito obrigada, Ana, Farmácia Vida de Vida, Iracema. Obrigada, você, Andréia. Obrigada a todos. E a hora que encerrar aí, Iracema, vai aparecer uma telinha vermelha, você põe lá, publicar no Stories, tá bom? Tá joia. Beijo para todos. Tchau. Beijo, tchau. Encerra.